Ontem eu estava escutando um pessoal chileno que fez um livro, O Diálogo dos Conversos 2, Maurício Rojas e Roberto Ampero, e eles estavam fazendo um debate sobre a situação atual do mundo, né? E engraçado que eles são ex-marxistas que aderiram ao liberalismo. E a gente vai observar que então bota isso aí na primeira gaveta. Agora bota na segunda gaveta o Leopoldo, que eu não me lembro, o Leopoldo Silva, alguma coisa Silva, um filósofo da USP, que estava falando sobre os liberais clássicos e dizendo também que os liberais clássicos, as ideias iniciais, está um helicóptero aqui, estou passando aqui no helicóptero aqui, o barulho deve estar alto, vou passar um pouco, senão vai ficar muito ruído. Então, os liberais clássicos eles falam, mas as ideias eram boas, mas não funcionou. Então, acho que assim, o maior equívoco que existe sobre a sociedade moderna é não compreender que toda a espécie quer se reproduzir. Então, assim, o sucesso do Sapiens foi ter chegado a 7 bilhões. Isso tem que ser considerado um sucesso, porque foi um esforço que foi feito, foi criado um sistema social, político, econômico, tecnológico que permitiu chegar a 7 bilhões. Então isso foi um feito. Isso não teria acontecido em nenhum outro ambiente social, político, econômico, nenhum outro ambiente. Se você analisar os movimentos totalitários do século passado, por exemplo, o comunismo, você vai ver que no comunismo, com a concentração no Estado, você não tinha condições de lidar com aumentos de complexidade, então você começava a ter escassez e você precisava não só massificar a produção, como aconteciam também colapsos econômicos e as pessoas morriam. As fomes que aconteceram na União Soviética e na China é exatamente a incapacidade de você conseguir produzir em larga escala na centralização. Então, nós temos aí uma situação que a gente tem que bater palma, em que houve um sucesso do modelo, né? Com todos os problemas que isso pode gerar, e quando você aumenta a população, você gera um conjunto de problemas. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é que esse foi um sucesso, foi um sucesso positivo dos liberais clássicos. O que acontece é que com o aumento, no caso do Brasil, de 1 para 7 bilhões, de 30 para 210 milhões de brasileiros, né? 30 milhões em 1900, quando meu avô estava nascendo, e hoje nós temos 210, quando os netos deles estão aqui, com 20 anos, você vê, numa geração de avô para neto, nós crescemos 7 vezes. E obviamente que como se você tivesse vindo uma onda de imigração radical e você tenha colocado as pessoas que foram chegando numa periferia. Então essas pessoas que chegaram, que conseguiram sobreviver de bem ou mal a partir desse sistema que foi criado, essas pessoas elas vivem hoje do ponto de vista
de formação é muito longe do conceito da república, né? Elas não ganharam aquilo que a república pode dar. Então a gente criou uma espécie de, quer dizer, o mérito criou uma crise. A crise de você ter um número enorme de pessoas que usufruem do modelo em alguma medida, mas não tem consciência que esse modelo não é uma coisa natural. Elas não defendem o modelo porque elas receberam esse modelo pronto e acreditam que esse modelo é um modelo que está aí para todo sempre. E quando vem um discurso populista no caso da América Latina, totalitário, né, baseado nos conceitos ideologicamente marxistas, em que você critica todos os problemas que isso vai gerando, que é, na verdade, essa exclusão social, a pessoa não tem base para compreender, não tem base cultural para compreender que ela está viva, foi o resultado de um sistema que se concentrou e que não conseguiu incorporar essas pessoas que foram excluídas. E essas pessoas excluídas, elas não passaram pela formação elas não passaram pela formação republicana. Elas não adotaram, elas não abraçaram os conceitos republicanos. E a república, ela é construída diferente de um sistema totalitário. No sistema totalitário você pode dar um golpe, como em Cuba. Então o que você faz? Você dá um golpe, toma o poder. A primeira coisa que você faz é criar escolas totalitárias com o líder, com a cara do líder na parede, e você começa um processo radical de doutrinação, em que as pessoas são totalmente doutrinadas naquele modelo, e elas precisam ser doutrinadas para ter baixa diversidade. E aí você consegue reduzir o problema da complexidade. E aí você vai fazendo aquela concentração. E qualquer pessoa que, por algum motivo, queira tirar a diversidade do armário, ela é excluída. Ou ela tem que sair, ou ela é presa, ou ela é fuzilada. Então você mantém uma homogeneidade no sistema, e aquilo ali então cria aquele modelo. Quando você vai para uma república, você tem as eleições regulares. Você tem uma possibilidade de reorganizar o sistema de tempos em tempos, escolhendo novas pessoas. Então esse modelo republicano, com o aumento radical da população que houve, você começa a ter problema, porque as pessoas, o discurso, a ideologia marxista e outras ideologias populistas que podem aparecer, elas vão destacar, e com razão, o problema da exclusão, e vão propor no lugar um modelo em que as pessoas não sabem para onde que elas estão indo, porque elas não têm os valores liberais e os valores republicanos introjetados. E aí elas embarcam na aventura, que é o que está acontecendo na Venezuela. E aí, no momento que as pessoas se dão conta, toda aquela estrutura que ela tinha se acostumado a ir para a farmácia, ir para o supermercado, e aquilo ali foi fruto dos valores liberais republicanos, aquilo tudo vai por terra, porque aquilo ali não é natural. Aquilo ali, antes de acontecer, tiveram pessoas que pensaram aquilo, idealizaram aquilo, conceberam aquilo. E aquilo, então, as pessoas caem a ficha dizendo assim, então aquilo tudo não era natural. Não era natural. Então eu vejo esse pessoal, inclusive, discutindo essa questão
do populismo, a gente tem que entender que a crise do populismo que a gente está vivendo na América Latina, ou depois eu posso fazer uma discussão e dizer que o marxismo sempre foi populista, mas é uma outra discussão. A gente não tem os valores liberais. E aí a gente tem um problema, né? Porque esse é uma herança. Quer dizer, o mérito do modelo liberal agora precisa ser... A crise precisa ser administrada. É o que a gente está começando a fazer no Brasil. Só que os liberais que a gente tem, os nossos liberais, eles não chegaram ainda às ideias da antropologia cognitiva, a filosofia do McLuhan. É isso que a gente agregou sobre a demografia e mídias. As pessoas não incorporaram isso. E a verdade é que o liberalismo, ele é eu falei isso aqui no canal, o liberalismo ele precisa ser ideológico, ele é uma cultura, foi uma ideologia que virou uma cultura pelo mérito de olhar sempre para o ser humano na história e não perder o rastilho. Ele vira uma cultura, mas quando você tem novas mídias que vêm em função do aumento demográfico, você precisa criar dentro dessa cultura uma ideologia, uma nova ideologia, para fazer uma adaptação entre um estágio liberal que foi construído para determinado número de pessoas para um novo estágio liberal para um número muito maior de pessoas. Quem tem que liderar, quem sempre liderou esses processos foram os liberais. Eu tive lá fazendo uma palestra com os maçons em Petrópolis, e aí eu falei da liberdade, igualdade, fraternidade. Aí o cara disse: não, mas isso aí foi uma ideia maçônica, e que a gente levava essa ideia. Então as pessoas tinham uma liderança intelectual e apostaram na República, porque viram que a República era um ambiente, para aqueles primeiros maçons, melhor do que a monarquia absoluta. E aí depois, conversando com meu primo que tinha me levado para lá, ele falou, né, que os maçons sempre foram progressistas. Eu falei: mas para você ser progressista você precisa de uma intelectualidade progressista. Você precisa estar à frente do seu tempo, você precisa entender o seu tempo, você precisa comparar o seu tempo com outros tempos e ver o que é agora a demanda. E a demanda agora é uma compatibilização das ideias liberais, é uma compatibilização das ideias liberais com essas novas possibilidades midiáticas que surgem a partir de uma nova complexidade. Então, quando a gente teve, por exemplo, a chegada da prensa, que permitiu o surgimento dos liberais clássicos, eles percebem aquilo, a oportunidade, e usando essas novas ferramentas, eles criam essa nova possibilidade, eles mobilizam, eles refazem a sociedade. Não é à toa que o pessoal vai aos gregos e faz uma passagem. E é mais ou menos isso que a gente está fazendo sem perceber. Só que todas as propostas liberais, inclusive dos partidos no Brasil, e eu tenho visto aí o Partido Novo, que tem tentado, eu já fiz vídeo sobre isso, tem tentado criar um novo modelo. Então um cara para se candidatar, ele tem que passar por um critério super centralizado, cheio de burocracias, porque as pessoas acreditam que o que os partidos perderam foi a capacidade de fiscalizar os seus membros, mas não foi isso que aconteceu.
Não foram os partidos que perderam, foi a mídia que a gente tinha que não permite esse acompanhamento. Enquanto o Novo tiver meia dúzia de deputados, muita coisa vai ser possível, mas quando der uma explosão, daqui a pouco ele perdeu também o ritmo. Então a gente tem um problema de escala. A gente tem que usar essas novas ferramentas para fazer essa fiscalização na escala. Qualidade na quantidade. Esse é o desafio liberal do novo milênio. Qualidade na quantidade. É o desafio na educação que os liberais têm que propor. O projeto de educação tem que ser qualidade na quantidade. O projeto de saúde tem que ser qualidade na quantidade. Tudo tem que ser qualidade na quantidade. E a gente vai ver todas as discussões liberais. As pessoas não conseguiram ainda chegar na compreensão do que está acontecendo. E aí isso vai ter que ter uma revisão dos liberais. Entender que os liberais, em determinados momentos, eles entram na resistência e em outros momentos ele entra no processo de... Bom dia, bom dia. Eles entram num processo... Eles entram num processo de criação, inovação. E é o que a gente está precisando agora. A gente precisa de uma renovação liberal, uma inovação liberal para construir esse novo modelo. As pessoas estão sendo empoderadas de mídia, então de alguma forma esse ressurgimento do liberalismo e a defesa da República está vindo, porque as pessoas, pelo menos um conjunto, o segmento que não está tão excluído, que estava passivo, que era a classe média, em relação a tudo isso, se você perguntasse há sei lá, 6 anos, 8 anos, 5 anos, como é que a pessoa se definia politicamente, a pessoa certamente ia dizer, eu acho que eu sou mais ou menos de esquerda, né? Que ser de esquerda era a favor da inclusão social. E hoje se você for fazer uma análise na classe média, isso mudou radicalmente. Porque as pessoas perceberam que elas vão perder aquilo que elas conquistaram, e elas perceberam que é uma conquista. Aí vai para a rua cantar o hino, vai para a rua vai pegar a bandeira, que são valores republicanos. Só que você tem, mesmo com a disseminação da internet em vários segmentos, isso permitiu que você tivesse uma disseminação da informação, e principalmente também com o papel dessa ala mais conservadora, que tem assim, um tipo de disseminação também, as igrejas, né, os templos aí, os evangélicos e tudo. Mas falta aos liberais a compreensão do seu papel histórico nesse momento, que eu estou chamando de liberalismo 3.0. Então, quando eu ouço o Maurício Rojas lá, eu vejo várias pessoas tentando entender o que está acontecendo, eles em um momento apresentam a causa e não mostram que a crise que nós estamos passando hoje é uma crise que é resultado de um sucesso, né? Então muitas vezes uma empresa ela cresce tanto que ela entra em crise por abundância de clientes. Então é uma administração do sucesso. E a gente precisa administrar esse sucesso, mostrar que isso é um sucesso. Porque senão as pessoas vão cair no conto do vigário e aí ter o retrocesso e vão ter que passar o que a Venezuela está passando, e a taxa de sofrimento vai ser altíssima, porque depois que você implanta um regime desse tipo, para você tirar